Isso vai fazer o São Paulo provavelmente montar um time de velocidade. Ah, é? Porque vou tirar a bola do Fluminense, é difícil. Ele tem que tirar defensivamente falando, mas encarar o Fluminense, igualar na posse, isso é muito difícil, só as circunstâncias do jogo. E quem gera dificuldade para o Fluminense recentemente é quem estica com mais qualidade, quem tem mais velocidade para essa escapada. E até o Fluminense ainda dá, apesar de todo o belo futebol que joga o time do início, o Fluminense ainda dá alguns espaços nesse aspecto. É verdade. E não é algo pontual, não. É verdade. É aquela coisa tal trocação. Ele dobra a aposta, é característica, e o Diniz fala muito isso. Eu tenho essa característica e a gente vai ganhar sim. O Cruzeiro foi um grande exemplo, né? O Cruzeiro jogou assim, explorando a velocidade. Aliás, essa é a cara do time do Cruzeiro. O Fortaleza, ainda que fosse um Fluminense modificado, no segundo tempo não era o Fluminense, o Fortaleza também. Então, assim, vertical e acelerar, eu tô com calça. Acho que vai apostar em algo que sai um pouco mais... Talvez vai liberar Ayrton Lucas, vamos ver. E é um jogo que... o Fluminense está num momento muito melhor, indiscutivelmente. Em termos de conjunto, parece, de novo, eu estou distinguindo os times brasileiros em times, conjunto e bandos. O Flamengo ainda é um bando. Mas é um jogo que tem, pela rivalidade, a capacidade de mudança na temporada. O Flamengo, àquela altura, na Copa do Brasil do ano passado, deu uma revertida sobre o Atlético Mineiro, entrou na temporada, conseguiu encontrar. Então acho que é uma esperança para o Flamengo. Rapaziada, vamos acompanhar aqui agora um mix de debates sobre o confronto de amanhã entre Flamengo e Fluminense. Tem linha de passe, tem cartão verde, tem treino do Flamengo e amanhã o Sampaoli tem que ir no ponto fraco deles. Principalmente as laterais e a velocidade. Marcelo é lento, Marcelo sempre foi ruim de marcação, Guga é ruim de marcação, bota a ponta aberta aí, a gente vai ver no debate aqui. O Flamengo tem que vencer esse jogo amanhã, gente. Se inscreve no canal. Vamos mudar isso aqui. Não pode isso aqui, velho. Mais de 70% das pessoas, ou 70%, assistem e não estão inscritos. Se inscreve. Se inscrever, o Flamengo ganha. Tô brincando. Aí vai depender do jogador do Flamengo. Mas vai ganhar. Mas se inscreve, aciona o sino, deixa o like e assiste o vídeo até o final, que o vídeo tá recheado de debate, de informação e de treino na Flá TV, que eu reagi também. Belezinha? Tranquilão? Então vambora pro vídeo e assiste até o final. Não pula não, senão vai perder, hein? Vamos lá. Fla-Flu nesta terça-feira, com direito à linha de passe logo depois, Copa do Brasil, né? O retrato recente desse duelo foi a decisão do Campeonato Estadual do Rio, com o Fluminense sobrando. De lá para cá, o Fluminense manteve a sua estabilidade, e aqui é um elogio, claro, né? Porque em meio a essa estabilidade, o time está a 2 pontos da liderança do campeonato, enfiou 5 no River e tudo mais. E muita coisa aconteceu no Flamengo, incluindo derrotas no Campeonato Brasileiro e até vitórias como a que teve no final de semana, mas deixando o torcedor descontente, por um motivo ou por outro. Teve troca de comando, teve bastante coisa acontecendo no Flamengo, e o Fluminense mantendo o seu nível lá no alto, né? E os resultados do futebol têm mostrado isso. Que tipo de Fla-Flu podemos esperar para essa terça-feira na largada do mata-mata envolvendo esses dois enormes do Rio? Um Fla-Flu divertido, eu diria. Esse é o primeiro adjetivo que eu usaria, divertido, né? Não só porque se trata de um Fla-Flu, com as duas torcidas, com tudo que significa um Fla-Flu, mas pelo que são os jogos dos dois times. E aí acho que assim, os jogos do Fluminense, muitos são divertidos por mérito do Fluminense, né? Pelo que é a ideia de jogo do Diniz, pelo que a gente está cansado de falar, pelo que o time produz ofensivamente, pelo volume de jogadas de ataque e tudo mais. E os do Flamengo têm sido divertidos, eu acho que por méritos e deméritos. Então, assim, muito claro, são bons porque tecnicamente não tem jeito, você tem jogadores de altíssima qualidade e agora com a volta do Arrascaeta isso tende a se acentuar. Então, o Flamengo sempre, você pode esperar do jogo do Flamengo uma jogada espetacular, um gol espetacular, um lance eventualmente bem trabalhado lá no ataque, mas também os jogos do Flamengo têm sido, entre aspas, divertidos pelo quanto o Flamengo concede aos seus adversários. É assim, o Flamengo vem de 2 vitórias. E são 2 vitórias que, para mim, o Flamengo jogou mal. Até o jogo contra o Goiás, para mim, que muita gente elogiou, você não pode deixar o Goiás finalizar 14 vezes contra o seu gol. Um time como o Flamengo jogando em casa. Então, é um Flamengo que ainda oferece muito espaço para o adversário. Foi assim contra o Goiás, mas aí o Goiás não tem a qualidade que tem o Fluminense para botar a bola para dentro. O jogo contra o Bahia foi pior ainda, acho que foi uma atuação muito ruim do Flamengo.
É uma loucura falar isso sendo que o time venceu, mas foi muito ruim. Só pelas 3 chances que o Bahia teve, com 2 jogadores a menos no segundo tempo. E as 5 mudanças do Sampaoli. Aí teve toda essa questão, né? Justificadas, enfim, falamos já disso, nem vou entrar nesse tema de novo, porque essas justificativas, enfim, acho que tem coisa para se discutir ali também. Mas, de qualquer maneira, sim, eu acho que é um jogo é um confronto que eu imagino que vai ser um confronto emocionante demais, divertidíssimo. Acho que dificilmente a gente vai ter 2 0-0 em Sosso ali, no caso do Flamengo, pela qualidade do time individualmente, pela qualidade dos jogadores e pelo espaço que concede. E no caso do Fluminense, pela bola que o Fluminense tem jogado desde o ano passado. Dá para ter uma noção, dá para responder a pergunta se a distância entre os dois diminuiu ou aumentou da final do Campeonato Estadual para cá? Para mim aumentou. Para mim aumentou porque o Fluminense que chega para o segundo jogo da final era um Fluminense, querendo ou não, sob desconfiança. Que ele tinha, em tese, um futebol melhor para o primeiro jogo da final, mas na hora, vamos ver, o time do Diniz não conseguiu ser superior e faz o derrotado. O Fluminense que chega para aquele domingo ali é um Fluminense sob desconfiança. Eu acho que aumenta, porque quando você carimba como foi, podem falar o que quiser do estadual, mas pro Diniz e para esse grupo do Fluminense, esse título é muito importante. Se carimba como foi, pelo clássico em si. A vitória que você tem sobre o River Plate é uma vitória histórica. É uma vitória histórica sobre o River Plate. A sequência de jogos, você pode falar, tirar o do Cuiabá, mas venceu. Ainda que não tenha sido brilhante, venceu. Constrói um 2-0. O Cuiabá teve momentos melhores na partida, mas venceu. Então, assim, esse Fluminense é um Fluminense em ascensão. O Flamengo não trouxe nada de novo que te vire e fale, o Flamengo, mas ele está começando a se estabilizar. Há uma semana atrás, vocês sentavam aqui para debater, a gente durante a programação, o Flamengo e o São Paulo não vencia no Campeonato Brasileiro. Ele vence o Goiás, ele vence o Bahia e a torcida está absolutamente insatisfeita protestando no desembarque do jogo de Salvador. Então, assim, nem só de vitórias, sabe, essa torcida está enchendo barriga, porque ela sabe que essa distância aumentou. E ela se preocupa porque ela tem um Fla-Flu pela frente, que no sorteio da Copa do Brasil, todo mundo queria fugir de Fluminense e Palmeiras. Ninguém queria pegar um Fluminense e um Palmeiras. Então, isso já dá o tom do que é esse Fla-Flu. Você precisava evoluir com o Sampaoli. Aí tem a ansiedade da torcida, que o Sampaoli chegou, eu não queria mais o Vitor Pereira, então alguém vai me elevar de patamar. Não eleva. A ganha do Goiás. Nunca o goleiro do Flamengo fez tanta defesa no ano igual o Matheus Cunha contra o Goiás. Mas ganha contra o Bahia. 2 a menos, tomando sufoco no final. O Flamengo tinha 2 jogadores a mais em campo, o Bahia com 2 a menos, impondo muita dificuldade ao time do Flamengo, que é uma zona, sem bola. Aí você olha e fala, e tem o Fluminense na terça-feira. Olha o que os caras estão fazendo, o que eu não estou fazendo, eu não consigo fazer desde o estadual. Então a distância aumenta. Isso não quer dizer que o Fluminense vai passar, que vai ser 3-0 amanhã. Tá aí o exemplo do jogo de ida. Mas hoje você olha para o Fluminense, olha para o Flamengo, você sabe quem joga bola e quem tem dificuldade para marcar e depende ali de uma Arrascaeta que vai receber num curto espaço dentro da área, ou de uma bola que vai pingar, ou de uma recuperação do Pedro para o jogo da volta, para a bola aparecer e ele colocar para dentro, porque o que diz o campo do estadual para cá, eu vejo uma distância até maior. A gente vê um norte no trabalho do Sampaoli, evoluindo ali passo a passo. Luneta. Precisando de quê? Luneta. Porque assim, essa é a diferença. Mas é outro cara que não treina, chegou para começar do zero também. Se você chegar e perguntar assim, qual é o time entre esses dois que as ideias do treinador estão sedimentadas? Só existe um. Até porque o Flamengo está tentando, eu vejo, tentando saber quais são as ideias do São Paulo. E do Diniz você sabe. E qual é o time que consegue executar as ideias do seu treinador? É o Fluminense. E aí eu estou com o Pedro. Uma coisa é esta avaliação prévia, a outra é o jogo. Que é clássico, é gigante, o jogador corre o dobro. É um gol no início que a torcida vem. Então, assim, tem tudo cartão. Isso. Tem tudo isso, mas eu vejo, a única coisa que talvez deva preocupar o torcedor do Fluminense é a questão física. Você olha para algumas oscilações e é do ponto de vista físico, mas é um time que... Desfalques importantes também, né? E é um time que você sabe como vai jogar. Como ele joga, como ele se apresenta, o que ele faz, como ele gosta de envolver o adversário. E a outra é o São Paulo, olhando para trás, antes do trabalho dele, e pensando também a partir do trabalho dele de como enfrentar o Fluminense. E o São Paulo tem feito críticas à equipe. Então, assim, o Flamengo não alcançou e
talvez, tudo tem que esperar, né, no futebol, não se decretar, mas é possível que finalmente a gente tenha chegado ao final do trabalho de Jorge Jesus. Sabe aquele trabalho que durava sem a presença? Espantava sombra. Ficava ali sempre o tempo todo. Jorge Jesus. 2019, estamos em 2023, tem alguns jogadores, tem um monte de gente que chegou e o rendimento é como o São Paulo vai aplicar suas ideias que são especiais. O que fez o Dorival? O Dorival chegou no São Paulo agora, o Dorival que precisa de um jeito e tal, ele vai do jeitão dele. Ele não tem a qualidade técnica que ele tinha no Flamengo. No Flamengo ele deu um jeito, falou, vou tirar o máximo desse time que ele vai jogar. No São Paulo, se ele disser, vou tirar o máximo é bem pouco, não é muita coisa. Mas ele conseguiu. E no Flamengo ele fez isso, mas chegou a hora que a diretoria do Flamengo sabe que contratou o Paulo Souza para fazer isso, contratou o Vitor Pereira para fazer isso e agora contratou o São Paulo. São 3 treinadores contratados para revolucionar. Com assinaturas bem claras, diferente do Dorival, exatamente. E eles foram, e 2 já foram dispensados. Então, a ideia é a seguinte, se você acredita que basta colocar um treinador, uma grife, e esta grife fará seu time jogar futebol em 2 semanas, vai cair mais um. Em 3, vai cair mais um. Em 1 mês, vai cair mais um treinador. Aí daqui a pouco tem que chamar o Dorival outra vez. Então é uma transição que o Flamengo vai ter que passar. Talvez dolorida, muito mais do que ele gostaria, mas está ocorrendo uma transição. E o São Paulo, ele é do tipo que não está nem aí, né, cara? Se vão gostar, se não vão, né? Tem gente, não tem? Está esperando um bom dia, não é verdade? Até hoje, imagina se ele está preocupado com outros aspectos. Não, é assim que funciona. É possível a gente imaginar, por tudo o que foi dito aqui, por todos os ingredientes, até o jogo sob controle do Fluminense? E o Flamengo reagindo mais, tentando neutralizar o Fluminense, o jeito de jogar do Fluminense. Boa questão. Então, eu acho que é possível porque o Fluminense tem mais capacidade de fazer. Não porque essa seja a intenção do Fluminense e não seja a intenção do Flamengo. É possível que os 2 queiram fazer isso. Mas agora, só um consiga. Mas só um consiga. Por tudo que o Calçade falou, seria até mais normal que o Fluminense conseguisse fazer isso. E acho que a gente até viu no próprio jogo contra o Bahia, eu estou falando do primeiro tempo, que foi um jogo muito aberto, com chances dos 2 lados, mas a gente até viu que o Flamengo pode ser muito perigoso também, mesmo não controlando o jogo. Aliás, sempre foi assim. É que na época do Jorge Jesus ele controlava, mesmo tendo a alternativa de não precisar controlar pela velocidade do Bruno Henrique, por exemplo. A gente tem a questão das condições do Cebolinha também, mas a gente viu que o Cebolinha pode ser um cara para levar muito perigo caso o Flamengo não controle o jogo, caso o Fluminense tenha a bola e marque alto e consiga ficar com a bola ali no campo de ataque mais tempo. Então eu acho que assim, se essa for a intenção dos 2 times, e do Fluminense costuma ser, o normal seria o Fluminense dominar mais as ações em campo, ter mais a bola, ficar mais com ela, o que não significa que o Flamengo não possa ser perigoso, porque aí que tá, o Flamengo, cara, eu acho que muito desses... O Flamengo ganha uma enormidade de títulos, né, nos últimos anos. E é uma loucura que isso parece até meio contraditório com as crises, as trocas de técnicos, as demissões, tudo isso se dá por quê? Porque a qualidade individual desse grupo, né, dos jogadores individualmente, ela muitas vezes faz a diferença e evidentemente pode fazer a diferença de novo nesse contexto de mata-mata, de um clássico tão especial como é Flamengo e Fluminense. Mas a tendência, eu acho que é essa que você disse, a tendência é imaginar um Fluminense sim tomando conta do jogo. Isso vai fazer o São Paulo provavelmente montar um time de velocidade. Porque vou tirar a bola do Fluminense, é difícil. Ele tem que tirar defensivamente falando, mas encarar o Fluminense igualar na posse, isso é muito difícil, só as circunstâncias do jogo. E quem gera dificuldade para o Fluminense recentemente é quem estica com mais qualidade, quem tem mais velocidade para se escapar. E até o Fluminense ainda dá, apesar de todo o belo futebol que joga o time do início, o Fluminense ainda dá alguns espaços nesse aspecto. É verdade. E não é algo pontual, não. É verdade. É aquela coisa tal trocação. Ele
dobra a aposta e a característica, e o Diniz fala muito isso. Eu tenho essa característica, a gente vai ganhar sim. O Cruzeiro foi um grande exemplo, né? O Cruzeiro jogou assim, explorando a velocidade. Aliás, essa é a cara do time do Cruzeiro. O Fortaleza, ainda que fosse um Fluminense modificado, no segundo tempo não era o Fluminense, o Fortaleza também. Então, assim, vertical e acelerar, eu tô com calça. Acho que vai apostar em algo que sai um pouco mais... Talvez vai liberar Ayrton Lucas, vamos ver o Cebolinha. Ele precisa da Arrascaeta para a bola chegar, o Gabigol pode fazer esse papel, mas a opção dele vai ser o quê? Talvez para esse jogo uma linha de 3, não tem o Davi Luiz. Será que ele joga com 3? Cebolinha dúvida. Cebolinha não sabe se joga também, o Pedro não é exato. Então, o Cebolinha dúvida é um problema para ele se essa for a intenção. Pela característica óbvia, embora ele tenha o Ayrton Lucas por ali. Mas os dois estavam até funcionando bem juntos, né? Quando jogam juntos. Então, assim, aí você tem pelo lado direito... Tem o Wesley, que faz esse papel muito, e aí os 3 zagueiros acabam podendo liberar mais o Wesley. Você teria o Marinho, mas o Marinho não parece ser... Só nos primeiros, no início. Exato. Depois o São Paulo deu uma desistida. Né? Até a gente comentava aqui, ele já conhece o Marinho, ele conhece o Vidal, ele conhece o Gerson, ele está se apoiando nos caras, né, Gerson, que já viu jogar, formou ali uma espinha dorsal. Só aí já está começando a ficar... Já ficou para trás, né? E aí ele conheceu o Vidal e o Marinho nessa fase e falou assim, não vai dar. Não são meus meninos. Não vai. Eu acho que ele fez o correto. Conhece, deu oportunidade, vai que o jogador muda, mas é um Flamengo que precisa de velocidade, de recuperar a bola, pela característica do Flu, mas de organização do Fluminense e a busca do Flamengo por ela, e não encontrou. E não tem jogado bem. Então a gente está falando de jogos mata-mata. Isso vale para... A gente se falou do Corinthians no início. Uma coisa é você enfrentar o Atlético em mata-mata. É isso. Seguinte, tentar sair do Mineirão com empate. A coisa é mata-mata para o São Paulo. E não ver a classificação. Os dois pensam nisso, mas o Diniz tem mais segurança, que é não perder a classificação no primeiro jogo. Mas o Diniz tem segurança. Ele sabe como o time dele joga, o time sabe o que o treinador quer. E o São Paulo, ele tem desconfianças em alguns jogadores, os jogadores ainda não assimilaram tudo. Então, o comportamento é de mata-mata. Isso pode gerar algumas surpresinhas. Acho que a final do estadual, nesse sentido, vai fazer com que, qualquer que seja o resultado, ninguém se considere classificado para a próxima fase. Acho que, enfim, ficou essa lição. Só constatar que o Fluminense, né, curiosamente, no jogo contra o River, quando ele tinha os 2 caras rápidos pelo lado, ele talvez tivesse até inferioridade em relação ao jogo. É verdade. Contra o River. E aí depois, quando o Keno se machuca, o Diniz tem que fazer uma substituição forçada e escolhe o Lima, né, mudando até bem a característica do time em relação ao Keno. Ele até teria opções mais agudas ali para manter, e ali ele vira completamente o jogo, não só no placar, mas em relação ao que a gente viu dentro de campo, né? Então, assim, é interessante também a gente notar que o Fluminense não vai ter o Keno, né? Não, tá fora. E provavelmente vai ter o Lima. Então, acho que assim, é um Fluminense que tem conseguido, ao contrário do que a gente via na temporada passada, tem conseguido, até mesmo com a ausência de peças importantes, manter um nível de atuação, às vezes até melhorar, com o surgimento de peças importantes, algumas delas desfalque, o Alexandre não jogar é um problemão também para o Diniz, pelo que ele estava jogando, pelo que ele ajuda o Marcelo do lado esquerdo. Porque é uma composição ali. Né? Exato, porque tem uma composição, não é ele só o Lima, individualmente. Ele joga, ele faz várias funções. Então, assim, aquele jogador que o Diniz queria que ele viesse para fazer isso. Sim. Agora, você perde também. Mas é um time mais estruturado, até para preencher, porque você sabe por que está preenchendo aquele espaço e quem vai usar. A gente pode discutir depois e falar, não deu certo ou deu certo. Mas, no caso de São Paulo, ele está tentando alcançar um rendimento. Mas a gente está diante de um grande clássico. O Mauro já falou da ausência do Davi Luiz e tal. Tem o Pedro também não treinou, provavelmente está fora, né, Mauro? Pedro não joga. E o Fluminense também sem Alexander, sem Keno. Contra o Cuiabá, no final de semana, o Fluminense ganhou, mas já sofreu com os desfalques. Os jogadores do Fluminense, o Fluminense é um time muito dependente do conjunto, isso pelo bom sentido, né? Então, o Fluminense foi bastante desfalcado contra o Cuiabá, sentiu, sofreu, ganhou, graças ao talento do Ganso.
Mas, Vladir, eu acho que para esse jogo, Fla-Flu, conhecendo o Diniz e as ausências já de... O Martinelli há muito tempo não joga. Eu acho que dificilmente ele começa o jogo, creio eu. Não, mas o Samuel Xavier. E o Samuel Xavier com o Guga vai ocupando normalmente ali a lateral direita. Acho que é um desafio, porque o Alexander vinha sendo um dos principais jogadores do time. E é um jogo que o Fluminense está num momento muito melhor, indiscutivelmente. Em termos de conjunto, parece, de novo, eu estou distinguindo os times brasileiros em times, conjunto e bandos. O Flamengo ainda é um bando. Mas é um jogo que tem, pela rivalidade, a capacidade de mudança na temporada. O Flamengo, àquela altura, na Copa do Brasil do ano passado, deu uma revertida sobre o Atlético Mineiro, entrou na temporada, conseguiu encontrar. Então, acho que é uma esperança para o Flamengo, mas o Fluminense vive um momento bem melhor. Agora, 3 frentes, o Fluminense. Diniz tem, normalmente, o time dele atinge um estágio tão bom que os desfalques podem ameaçar. É esse momento que o Fluminense está vivendo. Acho que contra o Cuiabá diminuiu um pouco, agora tem um desafio grande contra o Flamengo, porque o jogador titular do Fluminense está tão conectado com o resto da equipe que qualquer ausência, e acho que o Alexander vai pesar muito. Ele vem sendo talvez o principal jogador do Fluminense na temporada, primeiro como lateral esquerdo, depois como volante. E a ausência dele pelo menos um mês vai provavelmente provocar estrago. Mas isso é uma coisa que vale a pena falar também, porque se fala muito do 4-1 ainda, né, Mauro César? Por mais que o Flamengo não tenha se organizado e não seja o time que o flamenguista quer, é outra situação totalmente diferente daquela que se viveu na final do Carioca, né? Ou estou enganado? Porque aquilo foi uma conduta absolutamente inaceitável dos jogadores, né? Fosse um clube com uma cobrança profissional lá em cima... Mas você ainda considera esse Flamengo indolente, que eu vi que você escreveu isso também. As consequências seriam pesadas. Depois do que eles não fizeram no sábado, aquela atuação patética, né? O time com 11 contra 9, quase correr risco de tomar um gol de empate. Eu não consigo imaginar que eles consigam repetir tamanha preguiça, tamanha falta de compromisso com a camisa, com o jogo, com o trabalho, né? No jogo de amanhã. Então, eu imagino que o Flamengo vai jogar mobilizado para esse jogo. É um jogo que motiva. Não tiver motivação amanhã, meu amigo, então procura outra coisa fazer da vida, né? Agora, se o Flamengo de novo amanhã for um time indolente, aí não dá mais para o senhor Rodolfo Landim e o senhor Marcos Braz, presidente e vice-presidente de futebol do Flamengo, ficarem observando esse comportamento. Amanhã é um jogo que eles têm obrigação de fazer alguma coisa minimamente competitiva, que é jogar futebol. Oscar, uma última palavra. Quer falar alguma coisa da Copa do Brasil, de outros jogos, hein? Não, estou esperando essa rodada do meio de semana intensa aí e acho que o Fluminense vai se dar bem. Eu acho que é um... Só o que eu acho. eu não apostaria dinheiro. Então, o detalhe desses dois jogos, né, que o Fluminense, ele é o mandante, então o estádio amanhã vai ter a torcida do Fluminense em todo o estádio, exceto o setor atrás do gol à esquerda, o norte. E no outro jogo, a situação vai se inverter, os ingressos também já foram todos comprados pela torcida do Flamengo nas partes centrais, então vai inverter o papel. Mas é raríssimo o Flamengo jogar no Maracanã com torcida menor, não me lembro de ter acontecido isso. Vamos lá, rapaziada, vamos acompanhar aqui agora. Aí o bandeirão do Rasca, Rasca tá no nevô, Rasca tá no nevô. Mano, amanhã, mano, tem que ganhar, é pra cima dos caras, velho, é pra marcação, pressão. Ganso pegou na bola. Marcação, vamos, Gerson. Gerson, Coringa tá vapo. Coringa tá no jogo, pai. Esqueça tudo. Amanhã é o dia, rapaziada. Porra, chega esse negócio de preguiça dentro do campo, mano. Tá aí o Sampaoli 2 tão louco quanto o Sampaoli 1. Pá. É pra cima, mano. Porra, velho, vamos lá, Thiago Maia. Porra, velho, cadê aquela pegada de marcação de volantão? Porra, Felipe Luiz, essa panturrilha aí, porque a minha panturrilha emprestada, eu jogo pra tu aí. Porra, Gabriel, fica xingando o torcedor. Quero ver amanhã pra cima do Fluminense, cara. Vambora, Vidal. Porra, não, Vidal, porra. Vidal, cara, eu vou te tá aí o Sampa 2, Sampa Louco 2 aí, orientando Varela, passando ali também. Não sei se joga amanhã. Cara, tem que ir no ponto fraco dos caras, mano. Tem que fazer marcação, pressão, intensidade de jogo, rapaziada. Porra, mano, na moral, velho, porra. Ai, meu vizinho tricolor já tá, porra. Tô pilhado, galera, tô pilhado. Tô gravando aqui, são 11h15 da noite já, tô pilhado. Rapaziada, ficamos aí com o treino do Flamengo, eu tô pilhado, meu irmão. Os caras do lado do Fluminense, vai lá ver os youtubers do Fluminense.
Estão cantando vitória, irmão. Estão falando que vai ser de goleada. Estão falando que vai ser 5-0 o Fluminense. Será que isso não chega nos jogadores do Flamengo? Será que vocês não recebem isso? Perturba lá, manda lá o link lá no Instagram pros caras lá, meu irmão. O Sampaoli amanhã tem que traçar uma estratégia para ir no ponto fraco do Fluminense. O Flamengo tem que ganhar esse jogo amanhã. O Flamengo precisa dessa vitória amanhã, gente. A gente precisa recuperar o respeito. O respeito pelo Flamengo foi perdido. O respeito pelo Flamengo acabou. Isso precisa voltar. O Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito, na marra, na garra, na raça, na marcação-pressão, na intensidade. Eu quero ver você, Fabrício Bruno, amanhã correndo mais que o Usain Bolt. Você não falou que desafia qualquer atacante, então eu quero ver amanhã. Eu quero ver amanhã ou hoje, para quem tá assistindo o vídeo depois de meia-noite ou já na terça-feira. Meu querido, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Brunegras.